que fazer educação? Quais os objetivos de se fazer educação ambiental? Para que se fazer educação ambiental? Bom, a gente faz educação ambiental para melhorar a qualidade do planeta, ou seja, melhorar o lugar que a gente vive. E como é que a gente faz isso? Para a gente fazer educação ambiental, a gente tem que incentivar o amor que as pessoas têm desde pequenas pelo meio ambiente, pela natureza. A gente tem que também mostrar de uma maneira racional e convincente que a gente tem que se preocupar com o meio ambiente. Ou seja, quando a gente vai fazer educação ambiental, a gente tem que mostrar para as pessoas que o que elas fizerem com o meio ambiente vai ter consequência para a vida delas. Por exemplo, se eu for lá e desmatar uma encosta, vai ter erosão. Essa erosão, esse solo que vai passar por lá com as enchentes, ele vai afetar a minha vida. O lixo, ele vai causar mau cheiro, vai causar doenças. Então, quando eu vou trabalhar com educação ambiental, eu tenho que mostrar para as pessoas que a gente preserva o meio ambiente porque ele está ligado a nós, porque nós não somos donos dele. O que acontece com o meio ambiente volta para a gente. É questão de causa e consequência. Por isso, a gente tem que se preocupar em agir para melhorar o meio ambiente. E quando a gente melhora o meio ambiente, a gente melhora a nossa qualidade de vida. Por exemplo, se gera menos poluente no ar, você vai respirar um ar melhor, então você vai ter menos problema respiratório. Se você colocar seu lixo acondicionado de forma correta, tentar gerar menos lixo, você vai ter menos mau cheiro, vai te incomodar menos. Então a gente tem que mostrar para as pessoas, quando a gente vai trabalhar com educação ambiental, não é só falar, tem que preservar. A gente tem que mostrar o porquê disso. E a gente preserva o meio ambiente, porque tudo que a gente faz volta pra gente. E a gente tem que identificar o que pode ser feito por cada pessoa. O que você pode fazer na sua casa? Se tem reciclagem na sua cidade, você pode separar o resíduo, você pode fazer isso, não pode? Você pode plantar uma árvore. A gente tem que incentivar as pessoas a fazerem coisas que elas realmente possam fazer na vida e no cotidiano delas. Para isso, para a gente fazer educação ambiental, tem algumas regrinhas. A primeira é conhecer o local e o público, para a gente poder falar a linguagem deles. Por exemplo, se a gente vai fazer educação ambiental com crianças em uma escola, a gente tem que fazer uma linguagem, falar uma linguagem que vai atingir essas crianças. A gente não pode chegar lá e falando, meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Não, a gente tem que interagir com as crianças, falar na forma de brincadeira, falar numa linguagem que seja fácil para elas. Se a gente vai trabalhar com pessoas, por exemplo, estudiosos da área de meio ambiente, aí a gente já tem que usar uma linguagem mais rebuscada, falar com termos mais técnicos. Já ao contrário, por exemplo, se a gente vai trabalhar educação ambiental com uma população idosa ou com uma população ribeirinha que não tem tanto conhecimento, às vezes, desses termos técnicos sobre meio ambiente, então a gente tem que usar uns termos que falem a linguagem dele, ou seja, a gente tem que fazer educação ambiental de acordo com o nosso público, falar a linguagem do nosso público para ele entender o que a gente está querendo falar, qual a mensagem que a gente está querendo trazer. Uma outra coisa importante quando a gente vai trabalhar com educação ambiental é definir um objetivo ou um tema. Por exemplo, a gente vai trabalhar com desmatamento, vai ensinar as crianças que não pode desmatar, por que não pode desmatar, ou a gente vai trabalhar com uma população ribeirinha para falar sobre o período da piracema, que é um período que os peixes estão se reproduzindo e que por isso não pode se pescar. Então a gente tem que escolher um objetivo e falar sobre ele, porque se a gente fala como um todo de todos os problemas ambientais, as pessoas podem ficar confusas e não entenderem a mensagem. Então a gente escolhe o público, escolhe um tema para falar com aquele público e a partir disso a gente desenvolve a educação ambiental. Por exemplo, se a gente chegar para crianças e falar para elas, olha, na piracema não pode pescar. Essas crianças, a primeira coisa que vai falar o que é piracema. Então, quando a gente vai trabalhar com crianças, a gente já teria que usar uma linguagem falando, olha, quando os peixes estão se reproduzindo, quando eles estão tendo filhinhos, você não pode pescar eles, que tem que dar tempo deles terem os filhinhos deles para poder depois pescar. Já quando a gente vai pular uma população mais velha, se a gente fosse falar essa história do filhinho, não ia colar. Aí não, a gente fala, olha, na época da piracema não pode pescar, porque se pescar nessa época não vai ter peixe mais pra frente, porque
eles estão se reproduzindo. Se você pescar agora, eles não vão se reproduzir e vai acabar os peixes. E vai ficar todo mundo sem peixe. Aí a gente poderia falar com uma população mais velha. Então, quando a gente vai fazer educação ambiental, é muito importante escolher sobre o que a gente vai falar e falar de acordo com o nosso público, de acordo com o local. E quando a gente vai falar com eles, é muito importante identificar o que pode ser feito lá para melhorar a qualidade do local. Por exemplo, quando a gente vai falar com o ribeirinho sobre a piracema, sobre a importância de não se pescar na época da piracema, né, a gente tem que mostrar para eles que eles não podem pescar, que isso é uma coisa que eles podem fazer, não pescar nessa época, porque senão os peixes não vão se reproduzir e vai diminuir muito a quantidade de peixes e em breve ninguém mais vai ter peixe. Essa é só uma ideia. Ou então, quando a gente vai falar sobre diminuição do consumo de água, você fala para a pessoa, olha, quando você vai escovar os dentes, você pode desligar a torneira enquanto você está escovando. Ou quando você está tomando banho, você pode desligar o chuveiro enquanto você está se ensaboando. Com isso, você diminui a quantidade de água e deixa mais água disponível para as futuras gerações. Isso seria uma linguagem que as pessoas entenderiam. Então, a gente tem que identificar o que cada um pode fazer e avaliar qual é a melhor forma de abordagem. Eu vou abordar eles com cartaz, eu vou abordar eles com uma palestra, eu vou abordar eles com um teatro. Por exemplo, crianças, a gente não vai entregar um panfleto para uma criança, porque ele vai jogar fora. Às vezes, para uma criança, o melhor é você fazer um teatro. Ao mesmo tempo, um teatro para os adultos pode ficar maçante. Às vezes, para eles que têm menos tempo, fica mais legal você entregar um panfleto, a pessoa lê o panfleto, está informada. Então, a gente avalia o nosso público, conhece como falar com esse público, escolhe sobre o que a gente vai falar com essas pessoas, identifica o que se pode fazer e avalia qual é a melhor forma de se fazer isso. Fazendo isso, a gente consegue fazer educação ambiental. Então é isso, façam atividade. Um abraço!